1,079 mil milhões de dólares. Oscar de melhor ator, Oscar de melhor banda sonora original e Leão de Ouro no Festival de Veneza. Após o êxito de Joker, filme de 2019 realizado por Todd Phillips, acontece agora o regresso de Joaquin Phoenix ao papel de Arthur Fleck, com Joker Folie à Deux. A sequela musical do vilão da DC Comics resultou em avaliações negativas por parte de público e críticos de cinema. O antecessor gerou mais receita em 3 dias do que este novo filme nas 2 primeiras semanas. O guionista de Taxi Driver, Paul Schrader, viu 25 minutos e saiu da sala. O realizador português Manuel Pureza, de séries como Pôr do Sol e Sempre, não alinha na crítica e diz que o filme é uma maravilha. É exatamente com ele com quem falo neste episódio do Humor à Primeira Vista para perceber o que ainda havia para explorar no universo de Joker e o que faz deste filme o mais recente flop de Hollywood, se é que tal coisa exista. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Hoje temos connosco em estúdio Amândio Branco, o maior especialista em teoria da cor. Amândio, qual é a cor que torna a casa mais feliz? Fúcsia ou grená? Olhe, por mim tanto faz. O importante é ter uma box Vodafone TV Play com super som e assistente virtual integrado. Até porque a box é preta e o preto fica bem com tudo. Já sabe, se quer uma casa feliz, atira a super fibra da Vodafone, com a inovadora box Vodafone TV Play. Ligue grátis 16919. Together we can. Vodafone. Manel, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Vamos falar do Joker Folie à Deux. Treinei o meu melhor francês para este episódio. Quero começar pelo que escreveste no Instagram. Uma parte do que escreveste no Instagram, num post, a elogiar o filme, desde já. Dizes, a pressão sobre ter de ser o filme do Joker de que todos estavam à espera, este conceito de ter sido um filme bem sucedido e agora o que o público fiel deste tipo de filmes quer é uma coisa e na tua opinião foi para outro lado. Tu gostaste mais do filme ou do facto deste filme ter sido feito assim? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, mas assusta-me um bocado depois de ter escrito assim uma coisa derrompante, de repente estar a ser convidado para falar sobre o filme. Não, mas enquanto espectador, claro. Sim, mas é incrível, é muito fixe porque acho que os filmes quando são bons, lá está. Acho que quando são maus não levam a este estado de queremos conversar sobre eles, estás a ver? Ou seja, no mínimo lançam-nos a dúvida se gostámos ou não. Mas eu acho que o filme é francamente bom. Agora, porque é que eu escrevi isto? Porque em boa verdade eu sinto que as pessoas, na sua generalidade, estavam à espera de ver a história de um Joker que achavam que era o Joker do primeiro filme. E eu parto do pressuposto que o Arthur Fleck não é o Joker. Ou seja, isso, e acho que é exatamente para aí que o filme manda a coisa. Nós queremos muito que ele seja o Joker, mas ele não é o Joker. Ele é um psicopata fruto da pressão social, etc., da sociedade que ostraciza os mais fracos e que os mete a subir escadas todos os dias para chegar a casa para tratar da mãe que está acamada, que ele vem a descobrir que o adotou e que o maltratou a vida toda, etc., etc., e que ainda assim o chama ou o trata por Happy, não é? E este tipo matou 5 pessoas, ou 6, no caso, a contar com a mãe, num dia mau. E achou que era porreiro chamar-se Joker. E nós, espectadores, dizemos assim, isto é a história da origem do Joker do Batman. Não. Eu acho que não é. Vamos partir aqui de um pressuposto importantíssimo. Certo. O Batman é a minha personagem favorita de sempre. Eu tenho praticamente todas as bandas desenhadas do Batman e quando não tenho ou quando sai uma coisa nova... Tenho muito boa gente que me aconselha vivamente a comprar ou não comprar determinados livros. Gosto muito de banda desenhada, gosto muito do Batman, gosto muito do facto de ele ser um super-herói sem poderes especiais. Portanto, é só um... Está bem que tem um poder especial fantástico, que é ser milionário. Ser milionário ajuda bastante. Ajuda bem na preparação de um super-herói. Mas o Joker como seu arqui-inimigo é muito complexo, não é? E eu acho que o Joker aparece neste segundo filme. Eu acho que agora vamos ser brutalmente spoilers nesta conversa. Sim, mas abertamente, assumidamente, claro. Não é? Mas o Joker não é o Arthur Fleck. Não é mesmo o Arthur Fleck. E nós queremos muito que ele seja. E engraçado no filme é que
as pessoas à volta do Arthur Fleck querem que ele seja o Joker. E fora, na sala de cinema, nós, espectadores, queremos muito que ele seja o Joker. Mas ele não é o Joker. E o filme fala precisamente disso. E quando começa com a animação do realizador do Triplet. Estilo Looney Tunes, não é? Exato, o Belleville Rendezvous, não é? É o realizador do Belleville Rendezvous que faz essa animação. Está lá tudo. A sombra do Joker impõe ao Arthur Fleck que ele seja o Joker, mas ele não quer ser o Joker. Ele está um bocado até triste de ter feito o que fez. Quem o força até, literalmente, acaba por ser a personagem da Lady Gaga, Harley Quinn, levando-lhe a maquilhagem quando está preso. Isso é verdade. Mas então, um dos pontos que vi no discurso sobre o filme, na visão que o Todd Phillips tem para o realizador, tem para o filme, é que ele via isto mais como uma história da personagem que por acaso estava dentro de um mundo de super-heróis e vilões e banda desenhada. Exato. E das personagens da DC Comics. Mas a minha pergunta inicial, se gostaste mais do filme ou do facto do filme ter sido feito, também tem a ver com isto, com esta perspectiva do Todd Phillips. Gostaste mais da coragem artística que ele teve para dar às pessoas o que se calhar as pessoas não queriam ou não estavam à espera, do que propriamente o resultado final do filme? Eu acho que o filme é um ato de liberdade grande, precisamente por isso. E portanto eu acho que o facto de ele ter sido feito nestes moldes, que o Todd Phillips já vai corrigir, ele disse que não era um musical, e de facto não é um musical no sentido em que a pessoa não sai da sala e a vida é boa, é linda, e não sei o quê. Não, ok, a malta sai e diz, pá, este musical é um musical dark mesmo, ou seja, as pessoas ficam piores do que quando entraram. E eu acho que formalmente, vamos ver uma coisa, ele não é um filme que arrisque brutalidades como arriscam outros filmes mais autorais. Não é. Arrisca sendo catalogado como um blockbuster, não ter sequer aspirações a sê-lo, porque quebra não sei quantos alicerces que lhe dariam certamente muito melhores resultados, que era continuar a fundo na história do Joker. Ele agora é mesmo mau, e agora ele vai arquitetar todo um plano em que vira toda a gente contra a própria cidade de Gotham, no sentido de ser um libertino, etc. Isso não acontece. Não é por aí que ele vai. Eu acho que isso é um ato de coragem e de liberdade, que é. Eu acho que o Todd Phillips e o Joaquin Phoenix inevitavelmente pensaram enquanto dupla foi, vamos fazer a história de um homem. Se o Joker no início é um homem comum, ok, sim, então vamos por aí. E depois vamos dizer assim, mas ouve, este gajo é o Joker como havia 1000 em Gotham que podiam ser o Joker. Certo? E portanto este tipo é desmontado, e formalmente o que ele faz é, ok, então bora ver aqui a fragilidade humana de um desequilibrado, de um ostracizado que julgou um dia ser um super-herói, com poderes de chegar à televisão e matar alguém em direto e dizer assim, vocês espezinharam a vida toda e agora querem fazer show comigo, e dança e faz um bailado, etc, e entra e treina a entrada, etc. Não te esqueças que o Arthur Fleck é só um comediante frustrado. Pronto. Não caiu no ácido, não se cortou, ele não matou ninguém sem ser por pura reação. Certo? Diríamos, numa leitura mais psicanalítica, que o psicopata é aquele que mata uma vez e não sente qualquer espécie de arrependimento e acha que está tudo justificado, e portanto justificação e justificação vai aumentando o seu número de assassinatos, não é? Certo. O que acontece aqui formalmente com este segundo filme é, e se nós fizéssemos uma história sobre um homem que acha que é o Joker, ou que alguém achou um dia que era o Joker, mas que não é só um gajo frágil, um tipo frágil, sensível, altamente sensível. E que ele por momentos também se quer convencer que pode ser o Joker, não é? Exatamente. E repara, a piada final do Knock Knock Who's There? Arthur Fleck, Arthur Who? Essa cena é incrível, que é, ninguém sabe quem é o Arthur Fleck. O Joker torna-se uma brand, não é? Tipo uma espécie de marca de copyrighted brand que de repente serve a carapuça dos maus, não é? Mas ele não é forçosamente mau. É louco, é desequilibrado, é um fruto miserabilista, talvez, da sociedade. Assim, nesse ponto de vista, todos os filmes de super-heróis, incluindo este, são mais ou menos simples. Ele é mesmo muito pobrezinho, não é? Coitadinho. Certo. Pronto, chegamos a um ponto em que quase que temos pena dele. Temos pena, sim. O meu filho meu filho tem 13 anos. Quando viu o primeiro, viu agora o primeiro Joker e viu o segundo, e adorou o segundo e o primeiro, não é? Também, se calhar adorou porque eu também gostei, enfim, imagino que sim, mas eu acho que ele tem uma opinião muito própria, muito pessoal, muito dele. Mas quando ele vê o primeiro, ele diz que engraçado, o Joker não é mau, ele é resultado
do que a sociedade faz dele. Pá, e é um miúdo de 13 anos, está bem que vê muitos filmes e está muito atento, etc. Mas chegares a esta conclusão, o filme tem algum sentido, digo, de batalha sobre isto, não é? Andamos a esquecer-nos das pessoas. Como tinha o Collateral com o Tom Cruise, não é? Um homem pode estar morto no metro durante dias e ninguém repara, acha que ele está a dormir. Ou seja, a zona para onde vão as sociedades. Agora, eu acho que aquilo que mais me agradou foi este filme ter sido feito tendo o rótulo de Big Blockbuster que vem aí passado 5 anos do primeiro, ser uma coisa assim, eu não vou ceder a essa cena. Então, então respondendo à questão, o que gostaste mais foi da coragem artística. Da coragem artística. E não do resultado em si? Da coragem artística e do resultado que essa coragem artística proporcionou. Porque eu acho que o resultado é extraordinário. Porquê é que achas que o filme é um musical? Nós sabemos que a ideia veio de um sonho do Joaquin Phoenix, que depois foi falar com o Todd Phillips e criativamente chegaram a este compromisso. Mas acredito que existindo essa ideia a partir de um sonho, depois tenha que, como realizador e co-argumentista, compor e arranjar um propósito que faça sentido, que dê um sentido. Porquê é que achas que é um musical? É claramente um musical em termos formais, ou seja, de repente as personagens saltam para um estado diferente, não é? Um estado paralelo ao real, não é? Em que há cor, há alegria, há desenho. Repara que a maior parte das cenas... Mas são cenas muito simples para um musical, no sentido de normalmente há espetacularização de coreografias, mesmo cenários. Às vezes é quase uma coisa até spoken word e não cantada, não é? Tu lembras-te do Dancer in the Dark? Esse filme é um musical terrível, não é? Eu não gostei desse filme, é do Lars von Trier, não gostei desse filme. Porque a Björk irrita-me, mas isso é um problema meu. Eu gosto muito da música dela, mas ela irrita-me. E ela é a personagem principal, é a atriz principal. E no meio de uma coisa horrível de abuso sexual, de cenas de violência por outra mulher, ela de repente lembra-se de lá, 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 começa a cantar e fica assim, ok, isto se calhar é dobrar o género musical para uma coisa mais dramática, mais de alguma maneira marcante pela negativa, talvez. Eu acho que este filme formalmente é um musical por causa de... Formalmente, ou seja... Se depois o resultado, como o Todd Phillips diz e bem, eu não sei se é um musical porque as pessoas não saem uplifted com este filme, não é? É muito interessante, porque eu acho que o musical também pode ter esse efeito. Eu adorava fazer um musical. Adoraria fazer um musical. Como o Nani Moretti, por exemplo, está sempre a anunciar que quer fazer um musical do pasteleiro trotskista. Estás a ver? Ou seja, há um objetivo de o show business mostrar uma coisa que pode não ser pateta. Os musicais, regra geral, são algo patetas, não é? As pessoas dançam e falam e dizem, não sei o que, pronto. Tu vês o West Side Story refeito pelo Spielberg e estão lá todos os ingredientes que estava no primeiro ao cubo, ao quadrado, ao cubo. Porquê? Porque o Spielberg mete-lhe a nova tecnologia. Mas qual é que é o propósito que vês em isto ser? O que é que acrescenta à história ser um musical? Acrescenta brutalmente, porque sendo este um filme sobre uma paixão, eu acho que este filme é sobre amor. Pronto. E é sobre um casal que fica unido. Se tivesse que definir o filme numa palavra, achas que era sobre amor? É sobre amor. É sobre, eu acho que é sobre amor. E estás a dizer do Joker com a... Do filme todo. A falta de amor. O amor enquanto descobrir alguém que finalmente gosta de mim. Não é? Quando o Frank Sinatra canta, pela primeira vez encontrei alguém que gosta de mim. Tu, em relação ao Frank Sinatra, não acreditas que isso seja verdade, não é? For once in my life, não é? Sim. Mas no caso do Arthur Fleck, sim, é verdade, não é? Ninguém nunca gostou dele. E de repente, esta tipa dá-lhe sinais de que gosta dele, inclusive faz amor com ele numa cela, não é? Pinta-o e diz-lhe: tu podes ser extraordinário. Mas no conceito dela, o ser extraordinário é ser o Joker até ao fim, acaba com eles todos, rebenta com isto, não é? Tens ela no fundo cria um séquito armado de fãs do agente do caos que ele nunca foi. Estás a ver? Ele é por acidente. As pessoas fizeram dele. Exatamente. E mesmo nós, espectadores, fizemos desta personagem o Joker que imaginámos da BD e não sei o quê. Não é. Então tu achas que o filme está a ser considerado um flop de bilheteira? Isso é factual? Certo. O primeiro Joker, tinha feito o chamado billion, portanto 1.000 milhões de euros. A previsão é não conseguir chegar aos 450 milhões de dólares. Vai dar prejuízo pelas contas. Nunca dá prejuízo. Então,
Nunca dá. Isso é daquelas coisas, é daquelas regras antigas dos grandes filmes. Não há um filme de Hollywood que dê prejuízo. Não há. Ou seja, faz 400 milhões agora e depois quando for revendido em streamings e não sei o quê, rebenta com essa escala outra vez. Ou seja, e depois há de ser passado outra vez e depois há de haver não sei quantas coisas que fazem com que ele renda aquilo que não rendeu na sala. Isso é daquelas regras... Olha, só aprendi isto este ano. Já vê daquele livro que eu te estava a falar há bocadinho, do Mark Kermode, que é um crítico britânico, e que fala a certa altura porque é que os críticos são sempre tão brutos. E são brutos por causa disto, diz ele, que é, a malta está iludida a achar que aqueles tipos coitadinhos que ganham milhões e bilhões e trilhões, coitadinhos, desta vez tiveram um flop. Não têm nunca um flop, nunca têm um flop. Sim, ele explica claro. Por A mais B porque é que não têm. E é muito interessante isso. Um dos pontos que também achei giro, a Variety tinha isso na capa, que é porque é que um realizador quer fazer um segundo filme, tendo em conta que o primeiro ganhou 2 Oscars, gerou mais de 1 milhar de milhões de receita. Porque é que o realizador quer voltar a arriscar a fazer-se um segundo filme que pode correr mal quando o primeiro correu tão bem? Como é que um ator vencedor de um prémio de Oscar arrisca-se a voltar à personagem? Mas isso também é um conflito que vem do privilégio de ter feito 1 bilhão. Imagina que o primeiro corre mal, não é? Não vais sequer continuar esta história. Exato. Mas a cena engraçada é que... Mas eu acho que isto também acrescenta a esta narrativa que estavas a dizer, claro. de o Todd Phillips querer... Agora aqui vou fazer o que me apetece, não é? Tipo, o primeiro já foi isto. Eu acho que o primeiro tem aquele grave problema, diria eu, para os fãs de cinema, diria que aquilo é um pastiche completo do Taxi Driver e do King of Comedy. Exatamente. Tudo bem. Isso não é mau. Eu não acho isso mau. Sinceramente não acho isso mau. É menos original. Está bem, ok, mas o filme é bom. O filme é bom e cumpre-se completamente. Depois, a malta achou que isto ia ser uma franchise, quando é anunciado o segundo, que é a franchise dos super-heróis. Não é isso que ele se propõe sequer no primeiro, estás a ver? Mas também vem com bastante distância, 5 anos de diferença. 5 anos, mas isso seria... Mas a Guerra das Estrelas também, estás a ver? E é de flop em flop, e a malta não fala com tanto acérrimo. E repara, eu sou mega fã da Guerra das Estrelas, vi-os todos, fui à sala de cinema cada vez que havia reposições, portanto sou daqueles gajos que contribuem para o 3D, o IMAX, ou não sei o quê. Sou esse gajo, com pipocas, com tudo. Portanto, nunca na vida vai haver um flop à minha pala, estás a ver? Pronto. Mas a questão é exatamente essa, que é, este tipo, quando se propõe a fazer o segundo, é porque gosta desta personagem, porque ele sabe, acho eu, isto é tudo achismos, evidentemente, que esta personagem não é o que as pessoas estão a pensar. E, portanto, é muito mais rico. Repara só, eu acho que as dicas estão todas lá. Inclusive, a última cena do segundo, está lá o verdadeiro Joker, não é? Que o mata e que diz... Knock knock, o que é que acontece quando um psicopata encontra um tipo como tu? You get what you deserve. Pumba, 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 e a seguir corta a boca, como o Joker tem a boca cortada. E citando também a frase que o Joker tinha usado para matar a personagem do Robert De Niro no primeiro filme. Naturalmente, certo? Portanto, isso é que é inacreditável, que é há um propósito grande de falar à americana, com super glitter, etc. à volta, falar sobre os fracos, estás a ver? Isso é que é muito interessante neste filme, é falar sobre os fracos e quando os fracos encontram o amor. Mas achas que acrescenta alguma coisa ao primeiro filme? Ou seja, esse tópico já não estava explorado o suficiente no primeiro filme? Claro para que fazer um spin-off, não é? Porque o primeiro é só sobre a sociedade e ou seja, é sobre a pressão sobre os fracos. Não é? Quando o Arthur Fleck vem visitar a mãe e cá fora está a fumar um cigarro, não é só um homem a fumar um cigarro, aquilo é um perigo, estás a ver? É um perigo de um gajo que está numa panela de pressão e de repente vai arrebentar. É um dia de raiva. O primeiro Joker é um dia de raiva. Pronto. O segundo não é sobre isso. Aquilo que acrescenta é, e quando esta pessoa, este fraco que foi mandado para os calabouços porque ninguém aguentava com ele cá fora, quando este tipo se apaixona, como é que é? Isso é que é extraordinário. É porque é as várias dimensões da fragilidade humana, estás a ver? A primeira é, ok, um tipo que tem de subir as escadas todos os dias com as compras, etc, à chuva e não sei o quê, e dá um tiro na cabeça. Mas ele no primeiro, de certa forma, também diria que é uma paixão diferente, mas vemos ali aquela alucinação pela vizinha de achar que havia ali uma paixão, também é ele apaixonado. Mas é hiper, super B-storyline, não é? Ou seja, é aquela coisa de ele precisa de alguém que o valide, mas essa pessoa não é real. Neste segundo, esta pessoa é totalmente real e vem à procura dele. E ainda para mais, é uma tipa que ela própria se mete dentro do asilo, que ela é rica. Só para o encontrar, mente-lhe a dizer, gosta de mim, por favor. E ele só está a dizer assim, bolas, tu gostas de mim? Como é que isso é tão incrível e maravilhoso? E portanto eu acho que os cambiantes todos do segundo filme estão todos à volta de uma paixão grande. E se tu vires, quase que formalmente ou estruturalmente,
ele está composto tal qual se compõem os primeiros dias de uma paixão. Euforia, loucura, desejo carnal, admiração, reconhecimento, desilusão e queda, estás a ver? Aquela cena final nas escadas, é assim, tu não és o homem que eu estava à espera, não és tu. Pois. E ele, não sou eu, então mas agora eu estou livre. Sim, estás livre e precisamente por causa disso é que tu não és ele. Tu nunca podes estar livre, tu tinhas de ser tu a arrebentar com o tribunal. E não foste, és um fraco. Tu és só o Arthur Fleck. Desististe da personagem que eu idealizei para És ti. só o Arthur Fleck, tu não és o Joker. Ela própria nos diz isso, estás a ver? Eu acho que as pessoas estão à espera de isto é um musical. Agora estava a ouvir aquela crítica do gajo que diz I'm a gay man, there's too little Gaga in this movie. Não é esse o objetivo. A Gaga faz um papelão porque está só a fazer da Queen, estás a ver? Tipo, está muito fixe, está dali, está mesmo, eu acho, pronto, gostei mesmo. Um dos pontos que também vi sobre o discurso deste filme prendeu-se com a reação de um certo grupo específico de pessoas ao primeiro filme. O primeiro filme gerou na altura até alguma apreensão por parte de forças policiais de que achavam que podia existir revolta, tumultos nas salas de cinema e especificamente em grupos de homens incel que viram no Joker uma inspiração, uma figura líder do movimento. Certo. Também surgiu aqui a narrativa, a interpretação de que este filme poderia ser um dedo do meio do Todd Phillips. Vocês gostaram disto? Então agora tomem aqui isto para se irritarem. Não, eu sinceramente acho que não. Acho que se ele tivesse com esse objetivo nunca faria este filme. Faria outra coisa muito diferente, chata. Mas é o que muita gente está a dizer que é chato. Pois, porque é um court movie, não é? Aquilo passa-se em 3 decors, não é? Prisão, tribunal sim. E pouco mais. Mas mesmo assim demoramos a chegar ao corte, acho. Sim, e quando lá chegas... Eu por acaso não senti que o filme fosse... Não senti que estou a passar o tempo, mas acho que é lento. Tem outro pace, estás a ver? Tem outro ritmo, e esse ritmo eu acho que favorece brutalmente esta ideia sobre ele, que é este gajo não é o Joker que vocês querem que ele seja, não é? Eu acho que a cena meta deste filme é mesmo espetacular, que é o público vai à procura do filme sobre o Joker, que ele seja muito mauzinho e que tenha um plano para acabar com o mundo e que apareça o Batman assim, seu feio, vai para aqui, eu sem ti não existe e tu sem mim não existe. Pá, atenção, eu amo o Batman, mas acho que o Batman aqui seria... Bem, se o Batman aparecesse, eu não gostaria deste filme. É tão simples como isso. Se a tua personagem favorita de sempre aparecesse... É evidente, é evidente quando eu digo que a minha personagem favorita de sempre é o Batman, é evidente que o Joker também é, não é? Porque um sem o outro não existem. Pronto, é um bocado isso. Mas muitas reviews mencionam isso. Uma até dizia que o erro fatal do Todd Phillips foi ouvir as críticas ao primeiro filme. Uma espécie de responder a elas com este segundo filme, mas tu não acho de todo que seja verdade. Acho que se fosse isso, eu acho que ele sublinha o que já estava evidente no primeiro. Repara, e isso não torna redundante? Na tua cabeça, não, na tua cabeça, acho que não. Ele claramente desde o início, e cheira-me que convidando o Joaquin Phoenix, dificilmente tu fazes do Joaquin Phoenix o que fazes do Robert Downey Jr. no universo da Marvel. Não faz, ele não quer fazer isso, estás a ver? Ele quer ser mesmo livre. Portanto, ele quer falar de outra coisa mais importante do que o Joker. E isso é o que a banda desenhada também faz. A banda desenhada do Joker não é sobre um assassino que completamente... É sobre um agente do caos e como eles podem surgir na primeira esquina, estás a ver? O Batman é o playboy rico que luta pela justiça, mas muito mais do que isso... é um gajo que, não tendo poderes, luta pela justiça. Epá, ou seja, são os segundos, terceiros, quartos, quintos layers de uma banda desenhada. Há muita gente que não lê banda desenhada porque acha que é coisa de putos, não é? Pronto, portanto, é o mesmo tipo de pessoas que dizem assim, este filme, pá, devia ser mais especial. Epá, por amor de Deus, estás a ver? Não é. E eu acho que o Todd Phillips tem exatamente essa postura, que é, este filme não é sobre super-heróis, é sobre pessoas, e nesse sentido pode mesmo ser um musical de duas pessoas completamente... Foliada, supostamente, é quando duas pessoas entram na mesma tribo juntos, exatamente. Né? E portanto é aquela coisa de duas pessoas mentalmente desequilibradas podem perfeitamente dançar um tango e uma delas dizer a certa altura assim, tu não és marada suficiente para mim, eu quero outra pessoa. Isso é que é extraordinário. Eu acho que esse filme é mesmo extraordinário por causa disso. Tu gostaste mais deste do que do primeiro? Eu acho que gosto muito do combo, mas acho este francamente mais livre. Acho que o outro está com muito mais grilhões. Mas melhor, estás a dizer mais livre, mas melhor? Eu acho que tecnicamente eles são os dois muito parecidos. Acho que neste o Todd Phillips é um bocadinho mais realizador do que é no primeiro,
E ainda assim eu acho que as cenas de musical, de coreografia, não estão particularmente bem esgalhadas. Ou seja, tu comparas isto com os Vincent Minnelli e não sei o que, aquelas coisas que não tem nem comparação possível. Pois, eu acho que como filme musical não resulta. As partes musicais, sim, acredito que a realização aí não seja muito competente, mas eu estou a falar. Mas eu às vezes sentia até que a parte musical prolongava uma cena que já podia acabar antes da parte musical. Talvez, mas eu achei piada a isso. Eu acho que de repente esta coisa do gajo dizer assim, pá, o Todd Phillips, eu neste momento estou a falar a partir de Passo de Arcos a dizer que o Todd Phillips tem feito melhor o seu trabalho. É completamente ridículo. Eu vou retirar tudo o que disse em relação a isto. Eu acho que ele é um ótimo realizador, pá, e sobretudo dentro de outros géneros, surpreendeu-nos com a trilogia da Ressaca, não sei o que e tudo mais. Portanto, eu acho que ele agora se está a tornar uma pessoa mais interessante e acho que este filme o torna ainda mais interessante. Duvido, no entanto, que se ele não tivesse um protagonista como o Joaquin Phoenix, ou se eu tivesse um protagonista que não o Joaquin Phoenix, duvido que tivesse feito exatamente este filme. Tu, no teu post no Instagram que eu mencionei no início, até dizias que, falando de musicais... Sim. Já sabia que tínhamos de ir para aí. Sim. O filme é uma maravilha, e estou a citar, é oda a vários cinemas, todos num só, acredito que aqui mencionas, te refiras a este contexto musical. É a ação concreta contra a expectativa mercenária da saga contemporânea. É cinema outra vez regressado e corajoso, iluminado por desempenhos atrás e à frente da câmara que sinceramente enfiam a porra do La La Land num chinelo. Odiei o La La Land. Mas achas que como filme musical o La La Land é melhor que este Joker? Não é? Não acho. Se me falares do West Side Story, o original e o remake, dão 300-0 à palermice que é o La La Land. Acho um filme Palermo. Acho que é tipo masturbatório. Ele é excelente realizador, não estou a dizer o contrário. Acho que o Whiplash é um grande filme, grande filme. Mas já a curta também era fantástica. Portanto, a gênese desse filme era fantástica. Eu acho o Whiplash melhor que o La La Land. Mas 3000 vezes, quer dizer, o Whiplash é um grande filme. O La La Land é uma... Pá, eu achei uma bosta de um filme com... sinceramente, não gostei nada e acho que os filmes têm os bons e os maus filmes, os filmes no geral, têm esse condão de nos porem de um lado ou do outro da barricada, estás a ver? Que é tipo, um gajo que diga assim, não sei se gostei, se não gostei. Pá, o filme não resultou. Pronto. E acho que, claramente, para mim, este filme é uma bosta, porque eu não gostei dele. Acho que é mesmo uma coisa de olhem eu aqui a brincar aos musicais e como eu faço isto tão bem, e não faz assim tão bem. Tu vês qualquer sequência do West Side Story do Spielberg na sua versão Spielberg e percebes exatamente o que é que os musicais são feitos, de grandiosidade de tudo, movimentos de câmara, coreografias, atores e atrizes, ângulos, ritmo. Não é só o ritmo da música, é o ritmo do que se passa em cena. Mesmo que tu sintas que aqueles movimentos são todos desenhados, são obrigatoriamente desenhados. Aquilo é um bailado transformado em filme. Mas por todos esses argumentos é que eu acho que La La Land como musical é melhor do que Joker. Mas tu estás a dizer, enquanto musical. As partes musicais. Seja, exatamente, sim, bem. Mas é igualmente fraco. Eu acho. É difícil separar, não é? Eu acho que é mais ou menos, porque as partes musicais. Ou seja, aquilo que motiva as sequências musicais no Joker é mais honesto do que aquilo que motiva no La La Land. Vamos ver. O Joker não, o Arthur Fleck passa pela porta de uma gaja que olha para ele e faz: oh meu Deus, eu estou apaixonado por ela, está apaixonada por mim, incrível. For once in my life. Há uma justificação. Outra coisa é, vou aqui cantar porque me apetece e mostrar que tenho uma câmara muito fixe e não sei o quê. Isso não é honesto, estás a ver? Aqui é absolutamente honesto. Tu podes dizer assim, por exemplo, hoje estava a ouvir uma conversa do Joaquin Phoenix precisamente sobre o filme, da descoberta da voz do Arthur Fleck a cantar. O Arthur Fleck tem de falhar notas. Não pode ter a métrica toda no sítio. Não pode cantar como canta o Sinatra. E não é só defesa do Joaquin Phoenix porque é um péssimo cantor. Que eu acho que ele não é. Porque já o Walk the Line ele também cantava. Ele cantava, exato. O que eu acho é que este encontrar da voz, quando ele canta o Bewitched no filme, ele acerta exatamente na cena de isto nunca vai ficar bom. Estás a ver? Isto não é para ficar polido. Isto é um gajo que está preso, qual Shawshank Redemption, que tem muitos resemblances aí de coisa da onda, não é? Mas este gajo falha, estás a ver? Eu não acredito nesta parte, mas o Todd Phillips podia-se pôr também um bocado à defesa assim, e eu na realização também vou falhar aqui porque é só um gajo para prisão. Não, isso, acho que está errado. Em termos de virtuosismos, de câmara e realização, entre o Chazelle e o Todd Phillips nas partes musicais, estão ela por ela. Não há a cena de uau, lindo, não há. Há muito mais, por exemplo, no Joker, eu tive uma cena, soltei o primeiro uau, incrível, quando eles vêm a caminhar na chuva
e há de repente um plano plano em zenital e que tu cima. vês Os os guarda-chuvas. guarda-chuvas de cor. Pá, isso são E decisões. o Joker sem guarda-chuva. São decisões arriscadas, bonitas, simples, que não. Porquê é que achas que é arriscada essa decisão? Porque de repente estás a fazer o espectador fazer assim: what? O que é isto? Ok, vamos imaginar que eu não sabia que isto era um musical. Porquê que isto está com lives de outra coisa que não um filme de prisão? Porquê que eu acho que no limite o que tu queres ir para um filme é queres estar num filme assim, mas porquê? Porquê? Eu acho que este filme lança essas coisas. Ou seja, não é. Vamos ver uma coisa, eu não estou a defender o filme como uma obra-prima do ponto de vista estético ou formal cinematográfico. Não acho que seja. Há 1000 filmes 30 mil vezes melhores que este Joker. Agora, que este Joker não é de todo a bosta que tem andado a dizer, não é. Acho que mesmo que não é. Tu há bocado dizias que os bons filmes fazem as pessoas ficar de um lado da barricada. Como é que te sentes no teu lado da barricada? Porque claramente há mais pessoas do outro lado em termos de reviews. Super seguro. Super seguro? Super seguro. Eles não vão ganhar. não, super seguro. Esquece. Acho que este filme nem vai envelhecer bem, nem essa questão de daqui a uns anos vão-me dar razão. Não é nada disto. Este filme resulta, acho eu, e estou a ser brutalmente pretencioso nisto, para quem gosta de cinema, estás a ver? Para quem gosta de cinema, eu acho que este filme resulta. Tanto mais que isso é notório, repara. E agora aqui vou fazer um harakiri gigante, que é muita da crítica brutalmente conceituada em relação a cinema mais autoral olha para este filme com muito bons olhos. Inclusive é crítica que eu não respeito em Portugal, ok? Porque eu acho que há muitas pessoas que fazem crítica em Portugal, e vou dizer isto à vontade, sem problemas, que não gostam de cinema. Gostam de se ler. Pronto, e não são todos. Por exemplo, o Jorge Leitão Ramos, que escreve sobre este filme e dá 5 estrelas, foi uma crítica que eu acho que está absolutamente na mousse em relação a este filme. Eu li essa crítica antes de entrar na sala de cinema e eu, regra geral, até concordo muito com o que ele escreve. E acho que não é esse tipo de crítico que eu acho que faz a crítica só por fazer. Eu acho que, repara, para quem gosta de cinema, e podem não ser todas as pessoas que gostam de cinema naturalmente, mas as pessoas que gostam de cinema acho que olham para este filme e dizem assim: bolas, não estava à espera disto. Pela positiva. É um filme estranho. Ainda bem que é. Como é que vês a coragem, e aqui coragem também vou dizer coragem artística, porque acho que coragem é reservada para outras coisas que não necessariamente decidir interpretar um papel, mas vencer um Oscar de melhor ator e depois dizer, não, eu acho que e digo, ter a intenção de eu quero continuar a explorar esta personagem, porque é isto claramente que o Joaquin Phoenix fez. Tu como realizador também consegues dar essa perspectiva de quando um ator quer tanto voltar àquela personagem, achas que o Todd Phillips também se sentiu na obrigação de eu tenho que lhe dar outro filme? Não saberei dizer isso. Saberei dizer outra coisa, que é, para nós que estamos neste momento em Passo de Arcos a falar, um Oscar tem uma dimensão de deslumbre e sonho, não é? No limite, qualquer puto que quer tenha um dia sonhado em ser realizador e diz assim, quem me dera ganhar um Oscar. Mas o Woody Allen fala muito bem sobre isso, que é um Oscar são 10 tipos numa sala que escolhem e dizem que este gajo é bom. Mas isso são todos os prémios. Todos. E o que eu acho é que o que o Joaquin Phoenix faz e bem é relativizar a importância desse prémio em relação a esta personagem. Ok, eu já ganhei isto, não quer dizer que não volte aqui. É a mesma lógica que o Ridley Scott voltar ao espaço, não é? Ele faz um filme como o Alien e depois faz mais não sei quantos, muitos deles muito maus, em que vai ao espaço. Estás a ver? Como é que é possível? Há uma regra básica em Hollywood que vais ao espaço uma vez, não voltes lá, estás a ver? Portanto, eu acho que aqui a coragem, sim, QB, eu acho que dá-te prazer, tens mais alguma coisa a dizer, então faz, estás a ver? Eu diria que isso pode ser um motto para qualquer criador, artista. Eu acho que isto não está ao nível todo da Velocidade Furiosa 20, estás a ver? Não estamos a falar nesse campeonato, em que claramente o que aí está, independente do Vin Diesel adorar fazer aqueles filmes, que eu não sei se adora ou não, ele sabe que fazendo mais um ganha mais não sei quantos milhões. E aqueles filmes estão feitos para ganhar milhões. Não há nenhuma virtualidade diferente em cada um dos capítulos. São novas pessoas, novas miúdas, menos roupa, muita velocidade, carros e bola para a frente. Nada contra esse tipo de filmes. Não é o meu género de cinema. Este cinema não é esse. Também não é um Fellini, evidentemente, ou não é um Visconti. Claro que não. Mas propõe-se a uma coisa próxima, talvez um degrau ou dois abaixo desses, mas de uma coisa autoral que diga assim, está bem, ganhámos, e então? Não podemos continuar por aqui a tentar ver que esta personagem tem mais alguma coisa a contar?
Porque eu acho que este segundo filme tem mesmo mais alguma coisa a contar, nesta lógica dos desfavorecidos. Acho mesmo. E é aquilo que eu estava a dizer, ou seja, a paixão, o amor, uma relação. Não concordo nesse aspecto, no sentido de acho que o que tinha para dizer sobre isso, não sinto que tenha ido um nível acima. Se calhar pode ter dito de outra forma, certo, a mesma coisa, mas não sinto que foi um nível. O ponto que se calhar achei interessante quando a personagem do Lee Gill, o Gary Puddles, vai a tribunal, portanto era a pessoa que tinha uma relação com o Joker positiva, e vai a tribunal e vê-se o estado em que o Arthur Fleck o deixou, certo. Tendo em conta o que fez no primeiro filme, as pessoas que matou à frente dele, exatamente. Mas toda a situação de se tornar um herói, acredito que aquilo depois também aumenta o trauma, não é? Claro. Esse é um ponto interessante, que é, vemos, acredito pela primeira vez, o impacto que esse movimento que se gerou à volta do Joker teve também numa pessoa em específico. Sim, eu concordo com isso. E é um excelente momento de interpretação deste ator. A única coisa que eu acho é que esse momento é incrível, de facto, até porque os polos se invertem, não é? De repente o bully é relembrado do tempo em que era bom, estás a ver? E depois é bully, mas já é um bully muito Puddles, o gajo tipo, está sempre a gozar com o nome. Sim, é um bully que depois, passado 5 minutos, já não é. Precisamente porque eu acho que esse momento é fantasticamente marcante para ele também, que é, porque é que eu estou a dizer isto a este gajo? Ele diz-lhe, tu eras bom. Quase aquela coisa do Luke Skywalker virar-se para o pai e dizer assim, ainda há um lado bom em ti, estás a ver? Pronto. Mas eu diria que aquilo que o filme acrescenta, já o disse, acho que é mesmo isso, que é a perspectiva de uma relação de amor. Como é que ter alguém muda as pessoas? E porque uma coisa é tu teres a tua mãe, outra coisa é teres um amor, uma paixão, alguém que te quer transformar, estás a ver? Eu lembro-me disso ser uma coisa... Mas não sentes que é uma ilusão de amor? Tudo bem, é o que tu quiseres. Mas ele está a falar sobre isso. Sim. Ele está a falar sobre isso. E essa coisa da ilusão do amor ainda é uma coisa mais fixe que tu tirares do filme. Mas o facto de ser uma ilusão de amor, se não torna a relação tão forte. Ou seja, eu acho que não acreditei muito na relação. Eu acho que é esse o meu ponto. Isso será outro problema. Eu acho que aquela relação tem talvez algumas fragilidades na maneira como... A única fragilidade que eu sinto, e acho que é um plot hole grande, é o gajo vai parar à sala de música porque o guarda gostava muito de cantar. Isso é super gratuito. Mas depois tens o Liam Gleeson, não sei o quê, tipo a fazer... Brandon Gleeson, perdão. O Brandon Gleeson a chegar à personagem daquela maneira, que eu acho sempre incrível. Acho que o gajo é um ator excelente, inacreditável. Já no Banshees of Inisherin é a mesma coisa, quer dizer, aliás, os dois acho que é incrível. Esse filme é... Eu acho que sinceramente é essa lógica, que é tipo, apesar dessas fragilidades, eu aceitei-as enquanto espectador, porque sinto que depois há aquelas etapas todas de que te estava a falar, numa relação, numa paixão, num primeiro momento de estares apaixonado. Estar apaixonado é um estado profundamente transformador, tanto para ti como para os outros. Tu notas quando alguém está apaixonado ao teu lado. Se tiveres um grande amigo que de repente se apaixonou, seja por quem for, não interessa por quem é que ele está apaixonado, ou ela, não é? Essa pessoa tem uma vibração diferente, estás a ver? Isso é transformador. Eu acho isso muito bonito, e acho bonito a maneira como ali está, estás a ver? Que é o frágil, o ostracizado, o fraco, o drogado, de alguma maneira, porque ele está sempre com medicação, não é? O drogado, ele já não se ri tanto como se ri no primeiro filme, porque está drogado, etc. Tem essa coisa de, eu agora estou apaixonado, portanto vou largar a medicação, portanto vou voltar a vestir o fato, portanto vou voltar a sonhar que estou num palco a cantar, a fazer, não sei o quê, porque ele no fundo, ele é a mesma personagem do primeiro. Os dois filmes podiam ser exatamente como o Kill Bill, estás a ver? Tu diz-me assim, o Kill Bill não acrescenta nada em relação ao primeiro. Formalmente acrescenta porque vais chegar ao boss. Acho que acrescenta. Vais chegar ao boss e vês a história dela, etc. Mas não é nada que tu não conseguisses concentrar no primeiro. Pronto, ele faz um exercício estilístico. Eu adoro o Kill Bill, mas gosto muito mais do dois do primeiro. Também, o argumento do Tarantino é que vê ambos como um filme. Parte 1, parte 2. Sim. Este só não é assim porque passaram 5 anos, mas se tu quiseres concentrar um no outro e se vires os dois seguidos, como eu vi agora, Eu não fiz essa experiência ainda. Funciona muitíssimo bem.
Funciona muitíssimo bem, porque onde o primeiro filme larga, não é? Eu consigo imaginar uma pequena elipse que o leva anos depois. Ele estava preso. E aquele homem que nós pensávamos que era o Joker apaixonou-se. E aquele homem que nós pensávamos e que ela pensava que era o Joker apaixonou-se também, e ela apaixonou-se por ele, etc. E de repente, esse homem que assume finalmente no tribunal que não é o Joker, as pessoas continuam a insistir que ele é o Joker. E o público em casa diz assim: não, mas este gajo é o Joker. E finalmente, quando o verdadeiro Joker aparece e o mata, as pessoas dizem assim: não percebi o fim. Vá lá, meu, a sério que não perceberam o fim, o filme todo, isto tudo. O incrível que este gajo, ele é o que eu acho mais engraçado é que o Joaquin Phoenix é o Joker que nós gostávamos muito que existisse, estás a ver? Porque é muito mais estiloso. Tenta fazer o exercício, vais ver agora o primeiro Joker, e depois vais ver o do Heath Ledger e vais ter saudades do Joaquin Phoenix. E até este momento o do Heath Ledger era o grande Joker. Mas achas que este Joker superou o outro? O que eu estou a dizer é, no contexto Joker-Batman, se o Batman entrasse neste filme, estragava o filme. Aquele Joker do Heath Ledger é o Joker. Este gajo não é o Joker. É isso que eu estou a dizer. Portanto, não há melhor ou pior. Estás a perceber? O que eu estou a dizer é só: se tu vires os dois, vais ter assim: mas eu gosto muito mais do Joaquin Phoenix. Pois claro, porque o do Joaquin Phoenix não é o Joker. Esta é a minha teoria. E portanto, como é só nisso. Mesmo quando eu acabei o primeiro filme, digo assim: que engraçado. Isto não pode ir para muitos sítios, porque este gajo é demasiado frágil e muito menos louco do que é o Joker. O Joker é um agente do caos perfeito, não é? Tipo, pronto, sofremos todos com o erro do Jared Leto ter feito aquela cagada, mas de Joker que não existe, que é um Joker pimp, não é? Assim meio tuning, que não se percebe muito bem como é que ele aparece. Mas quer dizer, até o Jack Nicholson, estás a ver? Até o Jack Nicholson, que é o nosso primeiro Joker, é o Joker perfeito, até aparecer o Heath Ledger, não é? Quando aparece o Heath Ledger diz assim: espera aí, é que o Joker do Jack Nicholson é o Joker um bocado mais das séries do início, né? Dos anos 40. Pá, acho que é um bocado por aí. Então, Manuel, pergunta final. Já falámos um bocadinho sobre a ideia de ter sido um flop financeiro, mas também em termos de reviews. Aquilo que eu também chamei coragem artística do Todd Phillips e do Joaquin Phoenix, quando se propõem a fazer uma coisa completamente diferente, certo, e inesperada, depois de um sucesso que gerou, que teve em bilheteira e também em termos de aclamação crítica e do público. Certo. A coragem artística vale sempre a pena, mesmo quando o filme é um flop financeiramente e em termos de reviews? Isso é, eu acho que eu vou-te responder enquanto autor, não é? Ou enquanto realizador. É isso que eu pretendo neste momento. Eu não vou, ou seja, eu acho que o lirismo da arte não pode nunca ser suplantado pela agressividade do mercado. Eu não faço filmes para ser rico, estás a ver? Eu não faço filmes, ponto. Basicamente fiz 2 filmes, um deles foi um flop gigantesco, horrível, péssimo, correu pessimamente mal. E enfim, foi uma experiência ligeiramente traumática nesse sentido, porque precisamente o objetivo do filme não era fazer o filme, era ficar rico. Não é? Isso posso dizê-lo à vontade. Ou seja, nós achávamos que íamos fazer uma história de um filme com linhas de sangue e não aconteceu. Pronto, e tudo bem, bola para a frente. É um filme muito punk rock. O Pôr do Sol diferente. O Pôr do Sol diferente, porque é um filme que vem de uma série, portanto não é ainda uma expressão minha enquanto artista, diria eu. Mas há séries que eu acho que já são um bocado. E acho que são porque eu preciso de contar aquelas histórias. Por exemplo, a última série que eu fiz sobre o 25 de Abril, o Sempre, é uma coisa que eu sonhei disponível a vida toda a fazer. Play? Já não está, está na Prime. Está na Prime Video. Então peço desculpa. Epá, essa série para mim era uma coisa sobre a qual eu queria falar há muito tempo. Se eu ganhei muito dinheiro com ela, não. Se isso a torna menos válida, não. Se o risco artístico compensa quando o flop é garantido, compensa sempre. Eu acho que o risco artístico prende-se com outra coisa muito mais ajusante do que o que quer que seja. Ou seja, tu queres fazer uma coisa, arriscada ou não, com mais ou menos subjetividade ou não, a partir do momento em que tens qualquer coisa a comunicar. Eu acho que isto é fundamental. A diferença entre um realizador tarefeiro e um realizador, entre um tarefeiro e um realizador, assim é que o tarefeiro vai fazer exatamente aquilo que é preciso para ganhar milhões. E um realizador vai fazer outra coisa, que é: eu quero mesmo contar esta história. E atenção, eu até acho aquela quesilha que houve entre os Russo Brothers e o Scorsese é a coisa mais ridícula do mundo, porque acho que os Russo Brothers fazem muito bem aquilo que fazem.
Mas o Scorsese faz muito bem aquilo que faz. Estás a dizer a crítica do Scorsese aos filmes da Marvel. Sim, acho que essas críticas não fazem. Ou seja, continua a ser cinema. E aliás, há um produtor português que muitos, enfim, não respeitam da maneira como ele estaria à espera, ou como seria expectável o Paulo Branco ser respeitado, né? Independentemente de todas as críticas que possam ser feitas em termos de malta, sobretudo, que trabalha para ele, etc. O Paulo Branco disse isto uma vez e com razão: cinema são imagens contra uma tela, montadas com som, etc. Às vezes sem som, mas pronto. Né? Imagens montadas, projetadas contra uma tela. Isso é cinema. Pá, os filmes da Marvel são filmes, pronto, são cinema. Não é um cinema que eu reconheça como transformador. Não é. Mas eu divirto-me imenso e quero ir ver. Quero ver o Endgame, o Infinity War, etc. Aquelas coisas todas. E gostei. Percebes? Portanto, o que eu acho é que se tu tiveres com os olhos postos no sucesso financeiro de um filme, mais vale não fazeres nada. Se tiveres alguma coisa a comunicar, nem que seja fazeres a tua banda desenhada favorita, porque acreditas muito que o Thanos é um grande vilão e que estalar os dedos para acabar e falar sobre o equilíbrio do mundo, etc., através de uma banda desenhada, estás a ver? Mas tenha a certeza que estás a fazer isto por essa razão e não por outra. Isto, a certa altura, pode parecer muito coach motivacional, mas é exatamente assim. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que o risco artístico vale sempre a pena correr se tu tiveres alguma coisa que queiras comunicar daquela forma. E podem dizer que o teu filme é o pior filme feito de sempre. Se tu viveres em paz com isso, está tudo ok. Agora, se não viveres em paz com isso e tiveres assim, poça, mas empenhei a minha casa e o meu anel de rubi para fazer isso, epá, então aí tens um problema para resolver. E é o risco artístico deste Joker que valorizas mais no filme? Já tinha dito isso há um bocado, ou seja, que eu acho é que acho que por causa do risco artístico o resultado é extraordinário. Portanto, eu acho que valorizas duas coisas muito, pá, e por mais que vá contra uma maré de críticas, acho que não estou sozinho. Sinceramente, já li boas críticas em relação ao filme, e críticas que inclusive vindas de quem vieram me surpreenderam bastante. Não falo só de críticos portugueses, mas também críticos internacionais. O filme lançou-me uma certa esperança, e tem a ver com uma frase que eu escrevi nesse post, exatamente, que é: as sequelas estão sempre a ser esmagadas pela pressão da expectativa, estás a ver? Que é uma expectativa meio viperina, que é faz mais milhões, faz mais trilhões, faz não sei o quê, tens de ser um grande, vão ganhar mais 70 Oscars só para o guarda-roupa. Pá, o que é que isso interessa? Estás a ver? O filme é bom, ponto final. E depois se vai ganhar prémios ou não, depende para que lado é que aquelas pessoas acordaram naquele dia. Só isso. Portanto, acho que é isso. Muito bem, Manuel, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Obrigado. O Joker ainda está... Joker Folie à Deux, assim é que é. Ainda está nas salas de cinema do país. Daqui a uns tempos chegará ao streaming também. O Manuel Pureza está no Instagram em Manel Pureza, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeira-vista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias são do Nuno Fox, a fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe, eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho, a falar principalmente sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Obrigado, Manuel. Obrigado.